Êxodo capítulo de número 1, versos 1 a 22. Nós já fizemos a leitura e eu gostaria então de economizar aí o tempo. Nós vamos ler novamente o texto, mas à proporção que nós formos então avançando aqui na exposição do mesmo. E eu queria então convidar você para que nós possamos orar iniciando. Deus eterno, mais uma vez diante da Tua presença, em total devoção e adoração, queremos nos colocar diante da Tua palavra, para, ó Deus eterno, ouvirmos a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor, consola os nossos corações, e assim trata conosco, nos conduzindo às verdades que o Senhor deseja que venhamos a saber nesta noite. E ao tomarmos conhecimento delas, Senhor, impulsiona as nossas vidas, de maneira que possamos viver para a Tua glória e o Teu louvor. Abençoa o Teu povo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em nosso último estudo, nós iniciamos uma série de estudos sobre o livro de Êxodo, quando naquela oportunidade nós fizemos a introdução deste livro, indicando alguns pontos importantes que servirão como chave interpretativa para os nossos estudos. Na semana passada nós vimos, por exemplo, acerca do título do livro, O nome Êxodo significa saída, e ele foi adotado em virtude da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita no 3º século antes de Cristo. Nós vimos também a sua autoria, e nós falamos aqui que o seu autor é Moisés, tanto pelas evidências internas do livro, quanto pelas evidências externas ao longo de toda a Bíblia Sagrada, como pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, como também por fontes extra-bíblicas, como por exemplo os livros de Flávio Josefo e outros historiadores aí que citam Moisés como sendo o autor então do Pentateuco e consequentemente do próprio livro de Êxodo. Nós vimos também acerca dos destinatários e da datação. Moisés ele escreve esse livro para o povo de Israel, especialmente aquelas 2 gerações que haviam saído da terra do Egito e posteriormente peregrinado com ele no deserto, aproximadamente aí no século 15º a.C., por volta de 1400 e alguma coisa, 1460, 1440. Nós vimos também acerca do gênero literário desse livro. Eu disse aos irmãos que esse livro ele é composto na sua maior parte, na verdade praticamente quase todo o livro de Êxodo é formado por narrativas teológicas, mas também há a presença aqui de textos legais e também de poesia. Nós vimos a sua estrutura. Eu disse para os irmãos que nós vamos ver que o livro de Êxodo ele está dividido em 3 grandes seções, A primeira seção, que vai do capítulo de número 1 até o início do capítulo de número 15, trata sobre a redenção, sobre Deus livrando o seu povo do jugo egípcio. A segunda parte, que vai da segunda metade do capítulo 15 até a primeira metade do capítulo 24, nós temos ali a aliança, onde Deus ele firma uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. E por fim, nós temos aí da segunda metade do capítulo 24 até o capítulo 40, Deus habitando no meio do seu povo, Deus dando instruções para que o povo de Israel construísse o tabernáculo e posteriormente o próprio povo de Israel construindo esse tabernáculo. Então, o livro de Êxodo está dividido em 3 partes: redenção, aliança e habitação. É sobre essas 3 partes que nós estudaremos ao longo aí dos próximos meses. Nós vimos aí alguns propósitos do livro de Êxodo, resumidos no registro histórico dos eventos narrados. Moisés tem o objetivo de narrar vários eventos que ele descreve aqui no livro de Êxodo, como também ele tem como propósito revelar de maneira especial o caráter do nosso Deus. À proporção que Moisés vai escrevendo o livro de Êxodo, ele vai mostrando quem é esse Deus, como é o caráter de Deus, qual é a vontade de Deus e como nós podemos então servi-lo melhor. Nós falamos também aqui sobre a importância do livro de Êxodo, tanto para a teologia bíblica, como também para o próprio Pentateuco, como também para a nossa própria vida cristã. Nós também reconhecemos na semana passada a existência de alguns problemas no livro de Êxodo, coisas que nós não temos como afirmar 100%, com exatidão.
como por exemplo a datação exata do Êxodo, né? Nós não temos essa data, o tempo em que Israel passou no Egito, a identificação dos faraós que são citados no livro de Êxodo, a exata localização do Mar Vermelho, a rota de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, essas coisas nós não temos com exatidão as informações, mas isso não é problema, porque o foco de Moisés não é colocar nos mínimos detalhes, em termos de datação, aquilo que ocorre como fato aqui, mas é simplesmente relatar os fatos com um viés teológico, para nos mostrar quem é esse Deus e como ele age ao longo da história, cumprindo as suas promessas que foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó, na aliança com os patriarcas, né? E, por fim, nós também olhamos a teologia do livro de Êxodo, que é como Deus, então, ele se revela ao longo do livro, conforme nós veremos ao longo dos nossos estudos, tá? Hoje, dando então continuidade, nós abordaremos a primeira unidade literária do livro de Êxodo, que é essa do capítulo de número 1. Esses 22 versos, eles tratam sobre um único tema, que é sobre o fato de Israel ser escravizado pelo Egito. Nessa unidade literária, nós veremos como a família de Jacó, em primeiro lugar, como a família de Jacó se tornou uma grande nação, e depois como essa grande nação foi submetida ao jugo egípcio. Se você olhar comigo, é exatamente essa a divisão da estrutura do texto. Se você olhar aí, os versículos 1 a 7 vão mostrar a multiplicação do povo de Israel na terra do Egito, e os versículos 8 até 22 vai nos mostrar aí como o povo de Israel foi escravizado nesta mesma terra, na terra do Egito. E é sobre essas duas partes que nós vamos então tratar. Eu vou fazer uma explicação sobre essas duas partes, e ao final eu quero elencar aqui 3 princípios para a nossa edificação espiritual. Portanto, veja aí a primeira parte. Israel multiplica-se no Egito, versículos 1 a 7. Leia comigo aí os 5 primeiros versos. Diz aí: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Observe, queridos, que o texto, ele começa estabelecendo um link entre o livro de Êxodo e o livro anterior, que é o livro de Gênesis, que nós estudamos. Se você observar, existem aqui 2 argumentos que servem justamente para reforçar esse link, mostrando então que Êxodo não é simplesmente um outro livro, mas sim uma espécie de continuação do livro de Gênesis, ok? Nós temos aqui uma retomada da história. Esses 2 argumentos, eles estão baseados, em primeiro lugar, no uso da conjunção pois, né? Se você olhar aí, quem tem a NVI, a Nova Versão Internacional, o texto aí diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Esse termo, pois, ele estabelece aqui uma ligação, e obviamente é uma ligação entre aquilo que Moisés vai falar a partir daqui, com aquilo que vem anteriormente. Como nós estamos no primeiro verso do livro de Êxodo, obviamente o que vem antes do primeiro verso do livro de Êxodo só pode ser o quê? O livro de Gênesis. Então, o termo pois aqui, que é uma conjunção, ele estabelece uma ideia de ligação entre o livro de Êxodo e o livro de Gênesis. O que é interessante notar é que as nossas versões em português não conseguem captar essa ideia da ligação entre Êxodo e Gênesis. Se você observar aí, quem tem aí a revista e atualizada, a revista e corrigida, quem tem aí, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, a Almeida século 21 e outras versões, vão ver que o texto diz simplesmente assim: estes são os nomes dos filhos de Israel. Não tem esse termo de ligação, não tem um pois, não tem um e, né? No original nós temos no original, a ideia da ligação no original é muito clara, mas infelizmente nas nossas versões em português isso não é tão claro. A única versão das que eu pesquisei que traz aí esse elemento de ligação é justamente a Nova Versão Internacional. As demais, então, eu não encontrei. Mas o fato é que, no original e na NVI, nós temos aí de maneira clara essa conjunção fazendo a ligação entre Êxodo e Gênesis, tá? Além disso também, você observa
que o link entre Êxodo e Gênesis está estabelecido justamente pela citação ou pela repetida citação dos filhos de Jacó, os quais já haviam sido citados, por exemplo, lá no final do livro de Gênesis, principalmente no capítulo de número 46, versos 8 a 27. Do jeito praticamente que o texto se apresenta lá no capítulo 46, é justamente dessa forma que se apresenta aqui no início do livro de Êxodo, o que mostra justamente uma retomada do pensamento e, portanto, uma ligação entre Êxodo e Gênesis, ok? Aqui também é interessante perceber que essa lista dos patriarcas está agrupada de acordo com as mães, né? Se você observar aí, os 6 primeiros são filhos de Lia, né? Depois você tem um filho de Raquel, e depois você tem os filhos das duas concubinas de Jacó. E a forma como os nomes estão colocados em ordem mostra uma espécie de métrica musical, uma corrente musical. Eles estão combinando no original, claro, né? Não estou falando do português, mas no original há uma espécie de combinação dos nomes. Então Moisés, ele escolhe de maneira muito hábil aqui como então relacionar os filhos de Jacó. Mais uma vez eu quero ressaltar aí o número dos descendentes de Jacó que descem ao Egito. Se você observar, lá em Gênesis capítulo 46, lá tem a indicação de que ao todo desceram 70 para o Egito. Aqui nós temos a mesma coisa, a citação de 70. No entanto, séculos mais tarde, quando o texto hebraico foi traduzido para o grego na Septuaginta, os tradutores não botaram 70, colocaram 75. Mais para frente, para piorar a situação, Estevão, quando ele então ministra aquela passagem lá, aquele seu sermão, lá em Atos capítulo de número 7, ele não diz 70, ele diz 75. E a grande questão é 70 ou 75. Eu já expliquei isso quando nós então tratamos sobre Gênesis capítulo 46, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas isso tem a ver com a presença ou a ausência, tá, de Diná, que é a filha de Jacó, e dos filhos de Manassés e Efraim, que já estavam lá com José no Egito. Se a gente fizer a exclusão e adição de um ou de outro, nós vamos ver que os 75 também fecham a conta, ok? Então 70 é os que descem, mas se juntar todo mundo dá 75 e aí não tem problema nenhum. E eu digo isso justamente por quê? Porque algumas pessoas, né, têm o mal de querer achar erros na Bíblia Sagrada e não fazem nem sequer um esforço para tentar compreender o texto. Eu volto a frisar que a intenção de Moisés não é relatar historicamente, de maneira científica, os fatos, mas sim de maneira teológica. Nós não estamos diante de narrativas históricas, nós estamos diante de narrativas teológicas. Então não é preocupação de Moisés ser muito detalhista, exato com essas coisas. Ele apenas quer nos mostrar a ideia daquilo que está ocorrendo. E qual é a intenção de Moisés aqui? É justamente dizer que no início entraram apenas 70, para quê? Para que lá no capítulo de número 12, quando o povo de Israel sair, ele então dizer que saíram do Egito 600 mil, fora mulheres e crianças. O que Moisés está querendo aqui é estabelecer as bases para dizer que Deus cumpriu a sua promessa e que fez de Abraão uma grande nação, cumprindo as promessas que Deus fez na aliança com os patriarcas. Essa é a ideia. Moisés está apenas lançando as bases. Olha, aquele pouco número de pessoas que entrou no Egito, apenas 70, mais tarde, séculos depois, se tornou 600 mil. Deus cumpre de fato todas as suas promessas. Essa é a intenção de Moisés, tá? Mas continuando aí o texto, ele vai então prosseguir, e os versos 6 e 7 vão dizer o seguinte: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, né? E aqui, quanto a isso, eu tenho aqui duas coisas a pontuar, tá? Primeiro, se você observar aí, Moisés já faz parte da 4ª geração de israelitas desde os dias de José, o que é confirmado, né, aqui no verso de número 6 e também lá no capítulo de número 6, dos versos 14 a 25, quando Moisés vai trazer a genealogia de Moisés e Arão. Quando nós comparamos esse texto aqui do capítulo 1 com o capítulo 6, nós percebemos que Moisés já faz parte da 4ª geração de israelitas desde os dias de José. E aqui há uma discussão, queridos, quanto à extensão do período em que Israel permaneceu no Egito. Quanto tempo Israel ficou no Egito ao final das contas, né?
Será que foi de fato 430 anos? Ou será que foi menos, né? Alguns estudiosos, apegados mais estritamente aos textos sagrados, como por exemplo Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16, Êxodo capítulo 12, verso 40, Atos capítulo 7, verso 6 e Gálatas capítulo 3, verso 17, eles vão dizer que Israel de fato passou 430 anos, ou arredondadamente, né, 400 anos na terra do Egito, né, ou seja, passou aí 4 séculos, né. No entanto, alguns vão fazer uma releitura de Gálatas capítulo de número 3, verso 17, e Êxodo capítulo 12, verso 40, para afirmar que 430 anos não foi o tempo que Israel passou no Egito, mas foi o tempo desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus até o Êxodo, né? Ou seja, 430 anos abrangeu não só o período que Israel ficou no Egito, mas também a peregrinação dos patriarcas lá. Embora essa segunda corrente de estudiosos tenham, digamos assim, uma certa lógica na argumentação, no entanto, queridos, nós acreditamos que a primeira opção é de fato a verdadeira, tá? Nós acreditamos que a primeira opção faz mais justiça ao texto sagrado, ainda que Israel não tenha sido escravizado de fato durante todo esse período. É óbvio que Israel não foi escravizado durante todo esse período. O texto deixa claro, por exemplo, que José e toda a sua geração morreu, e que somente depois disso, é que nós vamos ver em seguida, né, a partir do verso de número 8, é que Israel então foi forçado a trabalhos pesados e posteriormente a uma cruel escravidão. Então, não foi durante todo esse período em que ele permaneceu no Egito que ele foi escravizado a partir de um ponto, mas o fato é que durante todo o período que eles passaram no Egito foi aí 4 séculos no mínimo aí, até porque iriam ser necessários, né, muitos anos para que aquelas 70 pessoas se tornassem mais de 2 milhões, né? Se você olhar, Moisés lá em Êxodo capítulo de número 12, vai dizer que saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se você colocar uma mulher para cada homem, uma média de 2 filhos, que com certeza ainda tinham mais, você pode multiplicar 600 mil por 4 facilmente, que com certeza saiu mais de 2 milhões de israelitas ali do Egito. O texto deixa claro, inclusive, né, que eles encheram o país. Veja aí no final do verso de número 7. Eles fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, né? Então, os irmãos aí são cientes disso, ok? Então, o povo de Israel passou aí, nós acreditamos, tá? Cerca de 4 séculos ali na terra do Egito, conforme o próprio Deus havia falado a Abraão. O segundo ponto aqui que eu queria ressaltar, nos versos 6 a 7, é justamente a ideia de que, embora José, seus irmãos e toda a sua geração tenham morrido, né, os israelitas, contudo, se multiplicaram sobremaneira, a ponto de encher o país. O verso de número 7 vai dizer que os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, né, tanto que encheram o país. E, obviamente, aqui nós temos a indicação do cumprimento das promessas de Deus na aliança abraâmica, né? Primeiro Abraão e mais especificamente a Jacó, quando ele migra para o Egito, e Deus diz que lá ele faria dele uma numerosa nação, uma grande nação, né? Então o que nós temos aí é justamente o povo de Israel ali no Egito se proliferando e enchendo todo o país. Essa explosão populacional do povo de Israel chama então a atenção de Faraó, né, que passa a enxergar os israelitas como uma ameaça. O que nos leva então ao segundo tópico aqui da nossa mensagem, né? O segundo tópico, então, Israel é escravizado pelo Egito, versículos 8 a 22. Essa segunda parte, né, ela começa no versículo de número 8, dizendo o seguinte, veja aí comigo. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. É bem provável, queridos, que esse novo rei aqui, que nada sabia sobre José, esteja ligado a uma nova dinastia que havia assumido o governo do Egito, tá? Geralmente, a ligação que se faz aqui é justamente de uma dinastia propriamente dita egípcia, que assume o governo do Egito após uma dinastia de Ixos, né, que eram semitas e estrangeiros, eram os reis pastores, né?
Muito provavelmente, os Hicsos, que governavam o Egito na época de José, eles, por serem semitas e estrangeiros, toleraram Israel dentro do seu território, ainda mais depois que José foi usado por Deus para gerir toda aquela crise alimentícia e salvar não só o Egito, mas toda aquela região que foi agravada por uma grande fome. No entanto, depois que os Hicsos perderam o controle do país, do Egito, para uma dinastia do próprio Egito, muito provavelmente esse novo rei que se levantou, ele não quis papo com o povo de Israel. Ele muito provavelmente viu os estrangeiros como sendo uma ameaça, E então ele passou aí a não mais tolerar a presença dos israelitas em suas terras. Mas ainda que tenhamos uma ideia de qual dinastia havia então oprimido o povo de Israel, a verdade é, queridos, que nós não sabemos com exatidão quem é o faraó ligado aqui à opressão, tá? Para isso, porque isso depende, na verdade, da datação do êxodo, e como nós afirmamos aqui no início, nós não temos uma ideia exata, tá, de quando o êxodo de fato ocorreu, tá? Alguns, por exemplo, vão datar o êxodo em uma data mais tardia, mais ou menos ali no século 15º a.C., em mais ou menos 1440. Isso baseado em 1 Reis, capítulo de número 6, verso 1, que diz que o templo de Salomão havia sido construído 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. Nós temos a datação exata do templo de Salomão, historicamente falando, é uma data exata, tá? Foi em 960 a.C., então se você colocar mais 480, vai dar em 1440 mais ou menos, Então, alguns, apoiados no texto de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, vão dizer aí que o êxodo ocorreu no século 15º a.C., em 1440. Tá? No entanto, alguns estudiosos, olhando as evidências históricas, arqueológicas, vão dizer que essa data é muito improvável, que provavelmente o êxodo tenha ocorrido no século 13º a.C., mais ou menos aí em 1260 a.C., Até porque as duas cidades citadas no texto, que é Pitom e Ramsés, estão ligadas ao faraó Ramsés, que é justamente aí desse período, No entanto, a gente sabe que o nome de cidades geralmente eram atualizadas pelos copistas, Obviamente não significa dizer que foi Moisés que escreveu o nome dessas cidades, porque o que acontece é o seguinte: quando uma cidade era antiga, pode ser que Moisés tenha escrito o nome antigo da cidade, mas futuramente, quando traduziram o texto novamente, pode ser que o nome daquela cidade já não faça mais sentido nenhum, porque aquela cidade mudou de nome. Então, o copista, em vez de botar o nome que Moisés deu lá no início, pode ter colocado o novo nome da cidade. Então, não necessariamente a citação de Pitom e Ramsés aqui sejam de fato de Moisés. Pode ter sido muito bem de um dos copistas ao longo dos séculos. O certo é que, queridos, o faraó da opressão aqui ou é Tutmoses III ou é Seti I, tá? É um desses dois. Mas, independentemente de um ou de outro, queridos, isso não compromete a mensagem bíblica, tá? Porque a intenção de Moisés, mais uma vez, não é trazer uma datação exata, mas sim trazer o evento histórico à luz da teologia, à luz da presença e da ação do próprio Deus ao longo da história. O que é interessante, na verdade, é que você percebe que, embora os nomes dos faraós não apareçam no texto, os nomes das parteiras aparecem. Se você olhar mais adiante aí, você vai ver que existem aí duas parteiras, e Moisés então dá o nome a essas parteiras. Uma é Sifrá e a outra é o quê? Puá. Como é que pode? As duas parteiras têm nome na história, mas os faraós que ocupam a posição de proeminência no Egito não têm nome nenhum, Eu acredito, queridos, que isso é intencional da parte de Moisés. E isso tem explicação lá em Gênesis capítulo de número 1, quando nós estudamos sobre a criação. Lá no Gênesis capítulo de número 1, eu disse aos irmãos que um dos propósitos da criação ali, do relato da criação, era mostrar que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, e que todas as divindades do Egito não passavam de uma farsa.
Não é verdade? Eu disse isso naquela época. Se os irmãos estavam atentos, os irmãos devem se lembrar. E eu disse naquela época que a proporção em que Moisés ia citando o relato da criação, Moisés não dava nome àqueles elementos da criação que no Egito eram deuses. Por exemplo, o sol. Se você olhar lá o relato da criação, Moisés não chama o sol de sol. Ele diz simplesmente o luminar maior. Entende? Então, se você observar, Moisés faz isso propositadamente, creio eu, como uma maneira de certa forma desprezar as divindades do Egito, para ressaltar a presença do único e verdadeiro Deus. E se você olhar, Faraó, na história do Egito, era considerado uma divindade. Faraó era uma divindade na época do Egito, né? Então, o nome de Faraó está ausente, é uma espécie de ironia do escritor sagrado, de Moisés, para mostrar que ele não tem importância, a identificação dele não tem importância. O importante é nós sabermos a identidade do único e verdadeiro Deus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso quando nós percebemos essa verdade. O certo é que esse novo faraó, ele afirma o seguinte, o texto diz aí, né? O povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós, e então ele teme que os israelitas o quê? Aliem-se aos seus inimigos, lutem contra eles e fujam do país, tá? Ser mais forte do que nós aqui, queridos, não é necessariamente em termos de força militar, em termos de armas, em termos de estratégia, em termos de capacidade bélica, tá? Ser mais forte aqui tem a ver simplesmente com ter mais número de homens aptos à guerra. Naquela época, os exércitos eram medidos, né? A força dos exércitos era medida justamente pelo número de homens aptos à guerra. Então, possivelmente, o que o faraó está dizendo aqui é que o povo de Israel se tornou tão numeroso que os homens aptos à guerra de Israel já eram um número maior do que o do próprio Egito, tá? E isso faz sentido se você olhar que o texto diz que eles encheram o país, né? De qualquer forma, se vocês observarem também, no final de Gênesis capítulo 46, nós descobrimos que Israel foi viver em uma terra chamada terra de Gósen, que era justamente uma das terras mais férteis do Egito. Ficava ao norte do Nilo, em um delta. Então era uma terra bastante, digamos assim, próspera, uma terra apta para receber os inúmeros rebanhos de Israel. E como ela ficava ao norte, se os irmãos atentarem para o mapa, infelizmente nós não temos um mapa aqui para olhar, mas qualquer invasão que pudesse haver no Egito, provavelmente viria do norte. E Israel estando na extremidade norte, Israel seria, digamos assim, o primeiro a recepcionar os invasores, né? Então faz sentido aqui o temor de Faraó em achar que diante então de uma invasão, Israel pudesse se aliar ao povo invasor e assim destruir, né, a terra do Egito, né? Você observa aí que o receio de Faraó fazia todo sentido, ainda mais quando nós consideramos que o povo de Israel havia se multiplicado por todo o Egito. É óbvio que diante de uma invasão, Israel poderia sim se aliar ao povo invasor ou até mesmo fugir do território, deixando o Egito totalmente descoberto, tá? É por isso então que Faraó, queridos, aí no texto, como ele mesmo diz, ele vai então agir com astúcia, né? Veja aí o verso de número 10, que ele diz aí, para agir com astúcia, buscando justamente o que? Controlar a natalidade dos israelitas, aí de duas formas, tá? Agir com astúcia, de acordo aí com o Faraó, é tentar controlar a natalidade, ou seja, o nascimento de homens do povo de Israel, através de duas estratégias. Uma, por meio do trabalho, através da exploração da mão de obra dos israelitas, né? Seja por meio de trabalhos forçados, conforme nós vemos aí nos versículos 11 e 12, parte A, ou até mesmo por meio da própria escravidão, nos versículos 12, parte B até 14, né? Perceba aí que são duas estratégias diferentes ligadas à mão de obra dos israelitas, tá? E o faraó, ele não escraviza imediatamente o povo de Israel. Ele primeiro adota trabalhos pesados, trabalhos forçados, para ver se o povo, ocupado com o trabalho forçado,
para então de se multiplicar. Quando ele percebe que o povo não para de se multiplicar, aí sim é que somente depois ele adota a escravidão como regime ali de tratamento para com eles. Veja aí, por exemplo, o trabalho forçado que foi imposto nos versículos 11 e 12, parte B. O texto diz aí: estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, né? Então, primeiro, trabalhos forçados. Depois, a escravidão. Veja aí a continuação do verso de número 12. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Quanto a esses versículos aqui, do versículo 11 até o versículo de número 14, eu tenho aqui algumas observações a fazer, tá? Em primeiro lugar, observe aí que o texto diz que Faraó constituiu sobre eles chefes de trabalhos forçados, conforme diz aí o verso de número 11, tá? Possivelmente esses chefes de trabalhos forçados aqui é uma referência a oficiais egípcios, tá? Sob quem estava a autoridade, sob cuja autoridade estavam oficiais israelitas de menor importância, né? Então, você tem oficiais egípcios que pressionam oficiais israelitas de menor importância, e esses oficiais israelitas de menor importância, então, oprimem o povo, né? Uma cadeia aí de comando que foi estabelecida. Isso vai ficar, inclusive, mais claro quando Moisés se apresentar diante do faraó e alguns desses oficiais israelitas reclamarem para Moisés que o fato dele ter ido falar a faraó causou foi mais opressão em vez de libertação, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Segundo ponto interessante de notar nesses versos de 11 a 14 é que os israelitas serviam em tudo aos egípcios, tá? Às vezes, a partir de alguns, por exemplo, filmes ou alguns desenhos animados, a gente imagina que a cruel escravidão a que Israel foi submetida pelos egípcios envolvia apenas a construção, como é que eu posso dizer, a confecção de tijolos, de palhas, e a construção de cidades, né, de grandes monumentos, né, ali no Egito. Mas na verdade, queridos, eles estavam sujeitos em tudo, né? O final do verso de número 14, inclusive, vai dizer: em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão, né? Então você vê aí os egípcios submetendo o povo israelita à cruel escravidão por meio de quê? Por meio da preparação do barro para fazer o tijolo, por meio da fabricação dos tijolos de barro e palha, tá? Da construção de grandes cidades, como Pitom e Ramsés, do trabalho agrícola, como diz aí o verso 14, e na realização de partos, como nós vamos ver daqui a pouco, a presença das parteiras, né? Então Israel serviam em várias atividades. Como eles estavam aí ocupando todo o território egípcio, eles haviam se multiplicado por todo o Egito, né? Obviamente, eles estavam sendo usados pelos egípcios para diversos tipos de trabalho, e não somente a fabricação de tijolos e a construção de grandes cidades, tá bom? Não apenas isso. As cidades de Pitom e Ramsés, queridos, essa é a terceira observação que eu faço desses versos 11 a 14, tá? Elas realmente existiram, né? E elas estão ligadas, como eu disse agora há pouco, ao governo de Ramsés II, que foi um faraó que governou de 1290 a 1225, né? Então, essas duas cidades, de fato, têm inclusive comprovações arqueológicas acerca da existência delas, tá? Os tijolos, a quarta observação, que foram fabricados pelos israelitas, eles eram feitos de uma mistura, né, de barro e de palha, né, e depois eles eram secados ao sol. Augusto Nicodemos, ele, em um dos seus sermões acerca desse texto, ele vai citar um estudo onde o erudito ele havia afirmado que a terra do Egito só era rica em pedras, né, de construção na parte sul do país. No norte, que é onde Israel vivia e onde posteriormente foi a sede de vários faraós, não existia essas pedras que serviam para a construção de grandes monumentos e de grandes cidades, né?
E, obviamente, aqui, possivelmente, os tijolos eram usados em substituição a essas pedras. Já que não havia essas pedras, então, eles faziam os tijolos com essa mistura de barro e palha, que depois era secada ao sol. Como a parte norte do Egito não costumava chover muito, né? Então, esses tijolos, eles eram bem rígidos e serviam, de fato, a esse propósito, tá? Através, então, do infanticídio, que é o segundo ponto, né? Eu disse que Faraó agiu com astúcia, tentando controlar o crescimento populacional dos homens israelitas de duas formas. A primeira, por meio da mão de obra, aplicando o trabalho forçado, e depois sujeitando o povo de Israel à cruel escravidão. A segunda forma pelo qual ele tentou controlar o crescimento populacional dos homens israelitas foi por meio justamente aqui do infanticídio, né? Seja por meio do auxílio das parteiras ou por meio do auxílio dos próprios egípcios, tá? Se você olhar comigo, são duas coisas diferentes aí, tá? Primeiro você tem aí o pedido de Faraó às parteiras, versículos de número 15 até o versículo de número 21, veja aí comigo. O rei do Egito, versículo 15, ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias, né? Então você observa aí que Faraó tentou controlar a natalidade do povo de Israel, primeiramente pelo infanticídio que deveria ser praticado pelas parteiras, e depois pelo infanticídio que deveria ser praticado pelos próprios egípcios. Veja o verso de número 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, ou seja, aos egípcios. O que foi que ele ordenou aos egípcios? Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas, né? E aqui, queridos, nós temos mais algumas considerações para encerrar o texto, tá? Primeiro, é interessante aí citar que Moisés, ele apresenta duas parteiras apenas, né? Que é Sifrá e Puá, conforme aí o versículo de número 15. Mas isso não significa, queridos, que só haviam duas parteiras, tá? Obviamente, para uma população tão grande que havia ali no Egito, havia bem mais parteiras do que apenas essas duas, né? Seria humanamente impossível apenas duas parteiras atender a toda a terra do Egito, tá? Isso é mais óbvio quando você lê a Almeida Revista Atualizada. Essa é uma versão que apresenta aí a ideia de maneira mais clara, tá? Porque o texto da Revista Atualizada vai dizer assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Então a Ara deixa claro que havia várias parteiras hebreias, mas duas delas se chamavam Sifrá e Puá, tá certo? Então significa dizer que haviam mais parteiras do que essas duas. Provavelmente Moisés cita essas duas porque essas duas talvez liderassem as parteiras, né? Talvez fossem as chefes das parteiras, né? Então, obviamente, diante de um problema com as parteiras, Faraó não vai chamar um monte de parteiras para falar com elas, né? Ele vai chamar quem? A liderança delas, né? Então, Sifrá e Puá, muito provavelmente aqui, eram líderes das parteiras, né? O texto aí, ele vai prosseguir, vai dizer que elas desobedeceram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos, né? E aqui nós temos um probleminha, porque logo em seguida o texto vai dizer que por isso Deus foi bondoso com as parteiras e concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, né? Alguns irmãos, né, percebem aqui ou tentam entender aqui que elas falaram uma meia verdade, portanto uma mentira, né? E então eles associam: como é que Deus pode abençoar as parteiras se elas mentiram, né? É algo semelhante ao que se pergunta quando nós estudamos
a passagem sobre Raabe, né? Que mente que os espias não estavam lá. Ela é ainda mais descarada, né? Eles não estão aqui, né? Desceram por aí, vão atrás deles, né? E Raabe mente, mas no entanto Deus livra Raabe, e Raabe inclusive vai parar na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, alguns se perguntam, como é que pode Deus agir dessa maneira? Mas veja bem, queridos, olha só. O texto não está simplesmente dizendo que Deus abençoou elas por causa da mentira. Assim como também Raabe não foi alvo da graça de Deus por causa da sua mentira. Se você observar o texto aqui, vai dizer que Deus as abençoou porque elas temeram a Deus e preferiram obedecer a Deus do que a Faraó. Então foi essa atitude de fé que as parteiras tiveram que foi alvo da graça divina. Da mesma forma, Raabe, não foi a mentira que se tornou alvo da graça de Deus, não, foi a fé de Raabe no Deus do povo de Israel, porque a própria Raabe, quando os espias chegam lá, ela mesma vai dizer que ela soube, né, todo o povo soube do que Deus tinha feito, né, com as nações que haviam então se colocado diante do povo de Israel, e que todo o povo estava atônito, né? E foi justamente essa fé que Raabe teve no povo de Israel, sabendo que Deus iria entregar a terra de Canaã em suas mãos, que fez com que Raabe então fosse abençoada por Deus, tá certo? Então não foi a mentira, nem aqui das parteiras, nem lá de Raabe, mas foi a fé que elas depositaram no único e verdadeiro Deus, né? E isso, queridos, mostra uma coisa: Deus, ele tem prazer em recompensar aqueles que o obedecem. Deus tem prazer em recompensar aqueles que o obedecem. Uma terceira anotação que eu faço aqui é que é preciso lembrar que o Nilo era visto como uma divindade ali no Egito, tá? E que os egípcios provavelmente costumavam jogar animais no rio como uma forma de sacrifício ao deus Nilo, né? Então, possivelmente aqui, algumas pessoas encontram referência, né, achando que o Egito estivesse sacrificando os filhos israelitas ao Nilo, mas eu acho que não é essa a ideia. Eles não estavam lançando, digamos assim, como um ato religioso, como quem estivesse oferecendo às crianças a divindade do Nilo. Não, eu acho que aqui era simplesmente com a intenção de matar mesmo. A preocupação de Faraó era totalmente outra, né? Aqui a preocupação de Faraó é em relação ao número do povo de Israel, que cresceu descontroladamente e ameaça então a posição do Egito. Então eu acho que Faraó aqui simplesmente coloca essa atitude como uma espécie de controle de natalidade ali do povo de Israel, tá? Para finalizar, perceba, queridos, como todas as tentativas de Faraó para controlar a natalidade dos israelitas tornam-se frustradas. Perceba como tudo que Faraó faz dá errado aqui no negócio. Faraó tenta controlar a natalidade, primeiro por meio da mão de obra. Aí vem então o verso de número 12, parte A, e vai dizer que quanto mais eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam e mais eles se espalhavam. Depois ele tenta controlar a natalidade por meio do infanticídio, mas aí vem o verso de número 20, vai dizer que Deus foi bondoso para com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, né? Então, tanto mais Faraó agia para tentar inibir o crescimento do povo de Israel, parece que tanto mais o povo de Israel crescia de acordo com a bênção do nosso Deus maravilhoso, tá? Dito isso, queridos, explicado então o texto, a pergunta que fica é: o que Moisés então queria ensinar àquela geração de israelita que estava com ele no deserto, e o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, né? Eu tenho aqui 3 sugestões daquilo que Faraó ele quer nos ensinar com esse texto, tá? A primeira coisa que Faraó quer nos ensinar nesse texto tem a ver com a primeira parte do texto. Desculpa, a primeira coisa que Moisés quer nos ensinar aqui tem a ver com a primeira parte do texto. Ele quer nos ensinar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Perceba que essa é a tônica da primeira parte, dos versos 1 a 7, quando Moisés faz um link entre Êxodo e Gênesis, e em seguida ele vai dizer que os israelitas, final do verso de número 7, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, ok? Isso, queridos, nada mais é
perca a concentração não. Presta atenção. Isso nada mais é do que o cumprimento das promessas de Deus quanto à semente da mulher, de acordo com Gênesis capítulo 3, verso 15, que nós estudamos, quanto também ao descendente de Abraão, lá nos capítulos 12, 15 e 17, tá? Aqui, Moisés, ele está nos ensinando justamente isso, que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 a 3, Deus falou a Abraão que ele faria de Abraão uma grande nação. Lá em Gênesis, capítulo de número 13, verso 16, Deus falou que faria da descendência de Abraão como o pó da terra. Em Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 8, Deus afirma que multiplicaria Abraão extraordinariamente, fazendo dele um homem extremamente fecundo, né? E mais tarde, em Gênesis capítulo de número 46, versículos 1 a 7, quando Jacó então está descendo para o Egito com tudo que ele tinha, Deus se apresenta diante de Jacó, consola o seu coração, diz para ele que ele pode descer ao Egito sem medo. Por quê? O texto lá vai dizer, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, queridos, é exatamente o cumprimento das promessas de Deus. Nessa primeira parte aqui, Moisés ensina que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E o que é interessante, perceba aqui que o mais incrível é ver que os termos usados aqui em Êxodo capítulo de número 1, são termos muito semelhantes àqueles que Deus usa em Gênesis capítulo 1, quando ele abençoa o homem e a mulher, fazendo deles pessoas fecundas. Lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28, o texto lá vai dizer que depois que Deus criou homem e mulher de acordo com a sua imagem, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. É exatamente esses termos que Moisés usa aqui. No final aí do versículo de número 7, os israelitas foram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Portanto, queridos, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus cumpriu as suas promessas e derramou sobre os israelitas que saíram ali do Egito, né, que estavam ali no Egito, na verdade, a mesma bênção que ele derramou sobre o homem e a mulher no contexto da criação. Segundo lugar, o que é que Moisés está nos ensinando aqui, de acordo com a segunda parte desse texto, versículos 8 a 22? Ele nos ensina, queridos, que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. É exatamente isso que acontece aqui. Além de Deus ser fiel para cumprir as suas promessas, quando Deus cumpre, nada e nem ninguém tem a capacidade de frustrar as promessas de Deus na minha e na sua vida. Perceba que essa é a tônica da segunda parte. Faraó vê o povo crescendo, e então vê o povo como uma ameaça. Faraó adota 4 táticas: trabalho forçado, depois cruel escravidão, depois infanticídio por meio das parteiras, depois infanticídio por meio dos egípcios. Em todos estes casos, os planos de Faraó se frustram diante da proeminência dos planos de Deus, entende? O que é que Moisés nos ensina? Que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. E é engraçado, curioso, que essa mesma verdade a gente viu, por exemplo, na vida ou no relacionamento entre Jacó e Labão e entre José e seus irmãos. Lembra lá de Labão que enganou Jacó mais de 10 vezes? Mas os irmãos já perceberam que todas as vezes que Labão tentou enganar Jacó, ele nada mais estava fazendo do que cumprindo a vontade de Deus na vida de Jacó. Ele acertou que daria Raquel depois dos 7 anos de trabalho. Quando termina os 7 anos, Jacó diz: me dá minha mulher que eu quero me deitar com ela. Eu cumpri a minha parte. Labão diz o quê? Labão faz o quê? Desculpa. Entrega Lia no lugar de Raquel. Engana Jacó. Mas é justamente por meio de Lia que vem quem? Que vem a tribo de Judá e a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal e a tribo de monarcas da história do povo de Israel. Entende? Ou seja, quando Labão tentou enganar Jacó, ele nada mais estava fazendo do que cumprindo a vontade de Deus na vida de Jacó. A mesma coisa acontece com José e seus irmãos. Os irmãos de José intentaram mal contra ele,
mas eles não estavam fazendo outra coisa a não ser o quê? Cumprindo os propósitos de Deus. Tudo aconteceu de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Porque nada e nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Nós vimos isso também na vida de Jó, quando Satanás vai então instigar Deus a permitir o mal contra Jó. O que é que Satanás estava fazendo ali, queridos? Nada mais do que cumprindo a promessa de Deus. Isso vai acontecer na vida de Jesus. O texto de Atos, capítulo de número 2, quando Pedro está pregando, vai deixar claro que Jesus foi morto pela mão dos romanos, pela mão dos gentios, depois que o povo de Israel entregou Jesus a Pilatos. Mas nesse mesmo texto, Pedro vai dizer que tudo isso fazia parte do cumprimento dos desígnios de Deus. O que é que esse texto nos ensina? Que nada e nem ninguém pode frustrar os planos ou a promessa de Deus na minha e na sua vida, entende? Não há, queridos, coisa alguma que possa frustrar as promessas de Deus em nossas vidas. Podem querer nos parar, podem querer nos calar, podem querer nos prender, podem querer nos matar, mas o certo é que, independentemente daquilo que aconteça, no final das contas, tudo estará no seu devido lugar. A vontade de Deus estará estabelecida na minha e na sua vida, e nós não estaremos fora dela, nem sequer 1 milímetro. Nada e nem ninguém pode ameaçar os planos de Deus. Assim, os ouvintes de Moisés deveriam entender, portanto, essas duas verdades: de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e de que nada e nem ninguém é capaz de frustrar as promessas de Deus. Por quê? Porque, entendendo assim, eles seriam então animados a prosseguir com a caminhada pelo deserto até a conquista da terra de Canaã. Diante do povo de Israel estava o deserto, com todas as suas intempéries: o calor, o frio, a fome, os animais selvagens. E depois do Jordão ainda havia 7 nações maiores e mais numerosas do que Israel. O desafio era grande. E o povo de Israel deveria entender, tanto que Deus era fiel para cumprir as suas promessas, quanto que nada e nem ninguém pode frustrar as promessas ou os planos de Deus, entende? Se eles percebessem isso, eles iriam com ousadia tomar posse da terra de Canaã. E da mesma forma nós nos dias de hoje, queridos. Essas verdades devem ser concebidas por mim e por você. Eu e você devemos não somente entender essas verdades, mas nós devemos nos apegar a ela com todas as nossas forças. Eu e você passamos por várias coisas em nossas vidas. Nós enfrentamos as adversidades, as aflições, as perseguições, as enfermidades, o luto. Nós enfrentamos várias e várias coisas, vários contextos adversos. Se eu e você olharmos para os contextos adversos simplesmente, eu e você, nós nos desanimaremos, nós nos abalaremos, e em seguida nós simplesmente deixaremos os caminhos do Senhor, entende? Mas se nós entendermos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e que nada e nem ninguém pode frustrar essas promessas em nossas vidas, eu e você continuaremos de cabeça erguida, mesmo diante do vale, mesmo diante das provações, mesmo diante das aflições. Eu e você continuaremos na certeza de que, embora perseguidos, embora enfermos, embora em qualquer situação adversa que nós possamos nos encontrar, nós estamos no centro da vontade de Deus. Essa é a verdade, queridos. Mas em terceiro lugar, para finalizar, queridos, eu acredito que Moisés, ele quer nos ensinar aqui algumas verdades acerca do sofrimento. Uma delas, por exemplo, é que os sofrimentos desta presente vida, ele deve nos despertar para o fato de que não pertencemos a este mundo. Depois de séculos no Egito, talvez o povo de Israel estivesse se sentindo muito à vontade nas terras estrangeiras, né? Esquecendo-se inclusive das promessas que Deus deu aos patriarcas. Mais tarde, inclusive, quando eles estão caminhando pelo deserto, diante das dificuldades, eles chegam até a afirmar que melhor seria se eles estivessem no Egito, porque no Egito havia panelas cheias de carne, né? Era melhor estar sendo escravizados no Egito do que estar no deserto, sendo guiado por Deus, não é verdade? É por isso, irmãos, que Deus, então, ele permite às vezes as dificuldades, as aflições e as provações nas nossas vidas. Porque quando nós nos sentimos muito à vontade, nós não desejamos a eternidade, entende? Deus então permite que as aflições venham,
para que a gente então perceba que o nosso lugar não é aqui. O povo de Israel, ao ser perseguido pelo Egito, perceberia que eles de fato nunca foram egípcios. Perceberiam que, por mais que José e toda a sua geração tivesse feito inúmeros favores aos egípcios, os egípcios, no final das contas, nunca reconheceriam de fato quem eram os israelitas. Entende? Essa é a questão. Então Deus permite para que o povo de Israel saiba que o lugar deles não é ali. Existe uma terra muito melhor que Ele espera. E assim somos eu e você na nossa vida. Às vezes nós estamos muito à vontade nesse mundo. Às vezes nós esquecemos a eternidade e vivemos simplesmente o aqui e agora. Às vezes eu e você fazemos planos, não somente de curto prazo, mas de médio e longo prazo, como se nós então tivéssemos controle sobre as nossas vidas. Nós chegamos inclusive a pedir, a desejar que Cristo não volte logo, porque nós, afinal de contas, precisamos nos formar, precisamos nos casar, precisamos construir nossa casa, precisamos ter nossa família, precisamos ter isso, ter aquilo, precisamos construir um padrão de vida elevado. E aí a gente diz: não, Senhor, volta só depois. E esquecemos a eternidade. Quando isso acontece, o Senhor permite que contextos adversos se levantem na minha e na sua vida. Para quê? Para que eu e você então nos lembremos que o nosso lugar não é aqui. Queridos, aqui nós estamos de passagem. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui nós somos como o povo de Israel que caminhava no deserto em direção à terra prometida. Nós estamos caminhando por esta vida em direção a uma Canaã, não terrena, mas uma Canaã celestial, entende? Eu e você não pertencemos a esta pátria, não somos brasileiros simplesmente, acima de tudo nós somos celestiais, espirituais, e há uma nova Jerusalém que nos aguarda. É a isso que nós devemos esperar. Os nossos olhos devem estar fitos lá no alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, não nesta terra, não naquilo que ela pode nos oferecer, entende? É óbvio que eu e você, enquanto estivermos aqui, vamos sim nos aproveitar de determinadas coisas que essa terra pode nos oferecer. Apesar de este mundo estar sob o efeito do pecado, ele tem muitas coisas boas que nós podemos aproveitar. Mas, no entanto, eu e você não podemos nos esquecer jamais que o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é uma pátria terrena. Há um céu que nos espera. Eu e você devemos viver à luz da eternidade. Tudo que eu e você fazemos no nosso dia a dia tem que ser justamente à luz da eternidade, entende? Então, quando Deus manda as aflições e tribulações, é justamente para isso. Os nossos olhos estão muito para baixo, então com as aflições e tribulações, Deus foca lá no alto. Mas não somente isso, queridos. A tribulação, a aflição serve para separar o povo de Deus do meio das demais pessoas. Perceba que tudo o que aconteceu com o povo de Israel aqui serviu exatamente para segregar, separar o povo de Israel do meio dos egípcios. Essas atitudes que Faraó tomou, no final das contas, serviu para Deus como um divisor entre o seu povo e o povo egípcio. Eu e você não enxergamos isso, porque nós vivemos nesse mundo e nós estamos, de certa forma, entremeados em meio a tanta gente, salvos e não salvos. Mas em algum sentido Deus usa as provações para nos separar do meio do mundo, entende? Deus, ele nos purifica por meio das tribulações. Para quê? Para que quando ele voltar, ele não tenha que derramar juízo sobre as nossas vidas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer que o juízo de Deus começa pela igreja. Por quê? Porque o juízo de Deus serve para disciplinar a igreja, para que depois de disciplinada, o Senhor volte então e receba uma igreja que está de acordo com a palavra de Deus. Entende? Essa é a ideia. Portanto, o sofrimento também tem a intenção de segregar, de separar o povo de Deus do meio do mundo. E é isso que acontecia aqui com o povo de Israel. Aqueles israelitas que saíram do Egito deveriam perceber que outra coisa não esperava por eles, a não ser uma conduta diferenciada das demais nações. Todos os outros povos eram politeístas, entregues ao politeísmo, aos deuses pagãos,
mas o povo de Israel deveria ser um povo separado, um povo santificado para o Senhor, um povo diferente, e assim nós devemos também ser no nosso dia a dia. Por fim, queridos, as provações e tribulações também têm um terceiro, digamos assim, propósito da parte de Deus, que é justamente fortalecer e aperfeiçoar a nossa fé. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso na sua primeira carta, a partir do verso de número 3. Ele vai dizer que as provações são como uma espécie de fogo que purifica então a nossa fé, como um ouro é purificado, entende? Essa é a ideia. E o povo israelita, ali no Egito, estava justamente tendo a sua fé purificada naquele momento, para que posteriormente ele fosse alvo da graça de Deus, recebesse a libertação, entrasse em aliança e então pudesse habitar com o Senhor no meio deles. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa então se firmar na palavra de Deus. Israel foi aqui, no caso, um modelo, de um povo que estava aguardando as promessas, o cumprimento das promessas de Deus. Eu e você, nos dias de hoje, temos também esse propósito de vida, Nós estamos aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Com sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos. Muito obrigado pela exposição da tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Continua fortalecendo a nossa fé, Senhor, para que dia após dia nós estejamos firmes em tua presença e para que a nossa vida venha de fato glorificar e exaltar o teu nome. Nos ajuda em meio às adversidades, fazendo-nos lembrar, Senhor eterno, de que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas e que nada e nem ninguém pode frustrar, Senhor, estas promessas em nossas vidas. Continua nos abençoando, Senhor. Assim, ó Deus eterno, que o Senhor possa nos levar aos nossos lares na tua santa paz e que nós possamos ter uma semana, ó Deus eterno, o resto de semana, ó Deus querido, abençoada para o louvor da tua glória. Ser conosco em tudo isso nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Ele está encerrado. E a paz do Senhor a seu irmão.